final da década de 1930, chega à cidade de Buriti o radiotelegrafista Jonas Coelhos, acompanhado de sua mulher Alcina Oliveira, alguns dos seus filhos criança e o irmão José Ribamar Oliveira. Buriti, cujo território atual teve início com Inácia Vaz, crescia às margens do riacho Tubi, possuía sua igreja, o largo sem a atual Praça Filinto Faria, casarões de adobos, habitada por famílias como os Lagos, Carvalho, Machado, Faria e tantas outras. Jonas Coelho, ele era de família tradicional em Riachão, uma cidade do sul do Maranhão, famosa hoje devido às cachoeiras e o Parque Chapada da Mesa. E sendo funcionário do Correio, por algumas razões que nós não sabemos, ele decide que quer continuar o trabalho dele em Buriti, né, de Inácia Vaz. Logo, ele cria todo um drama e os Correios o transferem para cá. A viagem era você sair de Riachão, percorrer 60 quilômetros até a cidade de Balsas. Em Balsas você tinha a balsa que ia descer de Tala do Buriti pelo rio. Esse rio deságua no Parnaíba e eles continuariam a viagem descendo até chegar no Porto do Mucambinho e vindo para Buriti. O antigo Correio, onde ele trabalhava, é hoje onde se situou uma creche. E ele vai viver esse espaço de Buriti, né, com a mulher dele, os filhos pequenos e o Zé Ribamar Oliveira. O Zé Ribamar estava com seus 17 anos, ele tinha experiências em Riachão de trabalhar com comércio. Ele chegou até comercializar em tropas de burro, saindo de Riachão para o norte do Goiás. Na época era Goiás, não era Tocantins. E a Riachão era um trajeto, um caminho de tropeiros, onde eles negociavam intensamente isso no sul do Maranhão. E ao chegar em Buriti, ele é adolescente, ele é contratado pelo senhor chamado Manuel Clarindo, um comerciante já consolidado, conceituado na cidade. E devido ao comportamento dele, muito disciplinado no seu ofício, ele chama a atenção de outro grande comerciante na época, que é o Filinto Faria. O Filinto também era político em Buriti e o seduz, o convida para ele trabalhar para o mesmo. Depois de muita insistência, o Zé Ribamar aceita trabalhar. Na época era a firma Faria e Filho, porque quem coordenava era o pai do Filinto Faria. Então o Zé Ribamar trabalha com ele. É nesse período que ele vai receber um apelido que se torna famoso, Zé Bonitinho. Ele era muito educado, recebia o pessoal que fazia compra. Ele era muito educado, gente boa demais. Andava arrumadinho, todo ajeitadinho, todo arrumadinho. E o seu Márcio Lopes, que é primo do meu esposo, botou esse apelido nele de Zé Bonitinho, porque ele era bonitinho também. Além dele ser bem arrumadinho, que ele gostava de andar só alinhadinho, ele era bonitinho, piquinho baixinho. Em 1943, a firma, então, Faria, irmão de Filinto e Oswaldo Faria, decide se expandir. Eles começam a abrir filiais na região. Uma dessas filiais é no povoado Garapa, município de Coelho Neto, um porto natural em expansão, em crescimento, tinha uma economia comercial pulsante devido à navegação do rio Parnaíba, e é enviado para cuidar da filial no Garapa Zé de Ribamar
e um irmão do Oswaldo Filinto, Nhonhô. No ritmo frenético em que o Zé de Ribamar levava o comércio, o Nhonhô não aguenta, não tinha vocação naquele momento para o comércio, ele abandona o Garapa e volta novamente para Buriti. E Zé de Ribamar, se vendo sozinho, ele tinha que ter alguém de confiança também para trabalhar com ele, porque era a exigência dos Farias. Quem trabalhava numa filial dos Farias era alguém que ele tinha estrita confiança. Assim, o Zé de Ribamar redige uma carta para o pai dele, o Rosalino Oliveira, lá em Riachão, para enviar a um dos irmãos. E ele envia dois, que foi o Raimundo Oliveira e a senhorita Heloísa Oliveira. E esses são os primeiros filhos do coronel Rosalino que vêm morar no Garapa com o José de Ribamar já estabelecido, né? Esse ano também, em 1943, ele casa com a sua primeira esposa, que é Dinorá Bastos. Em 1943, o Garapa era o maior povoamento de Coelho Neto, uma economia pulsante que era impulsionado por dois fatores. O primeiro, pela economia do Babaçu. Não somente o Garapa, mas o município do Coelho Neto inteiro, de Buriti, e todos os municípios da região viviam da economia do Babaçu. Aquelas mulheres, as famosas quebradeiras de coco, elas nem mesmo sabiam, mas os cocos que eram quebrados aqui eram comercializados no mercado externo. Antes da Segunda Guerra Mundial, iam para a Inglaterra e a Alemanha. Acontecendo a Segunda Guerra, nesse mesmo ano de 1943, esse babaçu passa a ser exportado para os Estados Unidos. Como que eles eram exportados? Tanto para os Estados Unidos como pelo mercado interno, para o Rio de Janeiro, porque eles precisavam de um óleo bruto para ser transformados em vários outros produtos. E como eles eram exportados, tanto para o mercado interno como para o externo, desciam através dos grandes navios a vapores, as grandes barcas, Rio, Parnaíba, e depois como representante da loja Marc Jacó, que era um alemão, né? E assim você movimentava a economia do Babaçu. E os grandes proprietários de terras que tinham Babaçu tinham riqueza na região. Eram os ricos coronéis da região, como o Duque Bacelar. Sendo o Garapa um povoado de Coelho Neto, o Zé Ribamar se consolidando como líder econômico desse povoamento, ele acaba atraindo lideranças de Coelho Neto com aspiração ao poder, como o Duque Bacelar, que a partir de 1946, nas articulações que ele tem com os políticos a nível do Estado, dentro do vitorionismo, passa a ter o controle de Coelho Neto. E aí primeiro ele elege a filha Dalva Bacelar prefeita, posteriormente, em 1947, eleva ela para deputada estadual no Maranhão e ele passa a ser prefeito de Coelho Neto. E nesse primeiro mandato dele, de 47 a 50, o Zé Ribamar é convencido a fazer parte do plano do grupo político de Duque Bacelar. Ele é eleito vereador e começa uma etapa nova na vida dele, e dele ser liderança política. Ele vai representar o povoado Garapa na cidade de Coelho Neto. Para consolidar o domínio político, social, econômico em Coelho Neto, o Duque Bacelar ele vai usar métodos que o levam a ter inimigos mortais. E esses inimigos, na oposição que vão fazer a ele, como também vingança, arquitetam a morte do Duque.
tentaram em 1949 um primeiro atentado e em 1954 eles conseguiram assassinar Duque Bacelar com 11 tiros através de pistoleiros que, travestidos de vendedores de redes em Tocaia, o assassinaram. A morte do Duque ele vai ter repercussões seríssimas na vida de todos na região, e devido ao fato do Duque ser essa liderança influente, ter um filho, deputado estadual, Raimundo Bacelar, amigo particular do governador de então do Maranhão, Eugênio Barro, essa morte dele causa um impacto, um divisor de água na nossa região, e isso vai acabar repercutindo profundamente na vida do Garapa, como na vida do José Ribamar Oliveira e a sua família. A morte do Duque, naturalmente, vai causar uma perplexidade em sua família, né? Principalmente o seu filho mais velho, Raimundo Bacelar, então deputado estadual no Maranhão. E eles usam todos os meios para saber e capturar quem mandou assassinar Duque Bacelar. Aconteceu em junho o assassinato. Junho, julho, agosto, setembro, não se tinha resposta de quem arquitetou, né, o assassinato, mesmo eles tendo suspeitas. E aí, em setembro, entra um personagem novo como acusatório, um filho de Duque Bacelar, morando em Colho Neto, lança essa acusação de que Ribamar, juntamente com membros da sua família, poderiam fazer parte do complô que assassinou o Duque. Assim, ele recebe intimação para ir depor em Colho Neto, e ele não decide depor, né? Vai para São Luís ter um diálogo com o Eugênio Barro, governador do Maranhão, o filho do Duque, o deputado estadual Raimundo Bacelar, de tirar esse nome dele, e ele vai defender com veemência de que não fazia parte. O que eu ouvi na minha história toda foi que o seu Duque era uma pessoa extremamente... Era um coronel, né, típico das épocas, né, e consequentemente era um cara que, pelo estilo, era uma pessoa extremamente odiada, né. Inclusive eu soube de alguns incidentes com a gente, porque ele era Quando o Zé Ribamar assumiu a loja de Duque, quer dizer, aí parece que o Ribamar também foi vereador em Coelho Neto, e ele se tornou assim uma espécie de liderança, e meio que rivalizava com o poder do seu Duque. Inclusive a emancipação de Duque Bacelar, do Garapa, né, foi em função desses atritos, né, que havia entre o Tidé, que era um cara que era uma liderança já havia se tornado uma liderança econômica e também política, que já tinha sido vereador de Duque. Isso aí tornava que assim, meio que adversário, né? Do ponto de vista com relação a Duque Bacelar Coelho Neto, né? Porque um Garapa na época, né? O Zé Ribamar estava crescendo, e aquilo ali com certeza, você sabe, qualquer grupo político, quando se sente ameaçado, isso funciona até hoje. Estranho. Não tem nenhum... É o comportamento natural dos adversários. Quando você se sente ameaçado por qualquer um que seja, por menor que seja, você vai para cima para tentar eliminar. Isso é normal. Não é eliminar no sentido de matar, mas no sentido de enfraquecer esse a cara concorrência. Aqui, senão vai acabar me comendo minha boia, vamos dizer, né? E o Zé Ribamar, o que eu sei foi isso, existia esse tipo mas não era para chegar no extremo, não chegou, né, esse extremo, né? Como depois houve até suspeitas, se falavam que a família tinha alguma coisa a ver com a morte dele, mas a gente sabe perfeitamente que não houve nada disso. A família Oliveira nunca
A gente tinha alguns tios que gostavam de brigar, de confusão, mas era uma coisa mais... Eu, pelo menos na minha vida, nesses 63 anos que eu vou fazer daqui a 12 dias, eu nunca ouvi falar de nenhum de nós assim que tivesse, da família, mesmo os antepassados, que chegasse a extremo de fazer esse tipo de coisa. Até porque ele era aliado político do Duque. E eles provam que, de fato, eles não faziam parte, os Oliveiras, do assassinato do Duque. Quando chegou outubro, final de outubro, 26 desse mês, prende-se o canoeiro que atravessou para o lado do Piauí os dois assassinos do Duque Bacelar. E assim concluiu-se definitivo que Ribamar não estava fazendo parte disso, porque o canoeiro Inhon, José Bento, vai revelar quem era no Piauí o planejador intelectual do assassinato do coronel Duque Bacelar. Chegando à conclusão de que os Oliveiras, Zé de Ribamar, não estava envolvido com a morte do Duque, selando a paz entre os Bacelar, na pessoa de Raimundo Bacelar, no Palácio dos Leões, na presença do governador Eugênio Barros, eles decidem criar um novo município no Maranhão. Alguns nomes são sugeridos, até o nome do governador ele não aceita, e Raimundo Bacelar sugere o nome do pai, Duque Bacelar, a ser dado esse novo município. Há um acordo geral, um consenso, e assim começa as articulações políticas através de Raimundo Bacelar para criar o município Duque Bacelar. Ele entra em contato com deputados amigos, a proposta é levada para a Assembleia Legislativa do Maranhão e no dia 26 de novembro de 1954, por 20 votos a 1, é criado o município do Bacelar, sendo que no Diário Oficial de 7 de dezembro desse mesmo ano, oficialmente sai a criação do município. E a instalação vai acontecer no dia 1º de janeiro de 1955, em frente à casa do Zé Ribamar, onde hoje é a avenida principal da cidade de Duque Bacelar. Eles se reuniram numa manhã, estavam presentes diversas lideranças políticas, judiciárias, religiosas, a população de uma maneira geral, e houve uma missa celebrada pelo padre Walter Abreu. O deputado Raimundo Bacelar presente emociona a população que o ouvia no discurso que ele fez, narrando a vida do pai, o fim trágico que ele teve, a importância do pai para a vida dele. José Ribamar também discursa, é lavrada a ata de fundação da cidade pelo juiz de Colho Neto, Batista Lemos, e à noite houve uma grande festa popular. Com a criação do município do Bacelar, José Ribamar Oliveira se consolida como uma grande liderança política no Baixo Parnaíba. Ele tem agora de construir uma cidade. Assim ele, com seus irmãos, os aliados políticos ao seu lado, vão construir essa cidade. Paralelo, ele continua com seus empreendimentos, fundando firmas em vários povoados da região, crescendo ainda economicamente, se consolidando como um grande empresário, um dos homens mais ricos da região, entre os municípios de Buriti e Colho Neto, Miguel Alves, União, de todo o Baixo Parnaíba. E a história dele continua se envolvendo na administração do município criado por ele, se envolvendo nos seus negócios, fazendo a sua empresa crescer
Ao chegar na década de 60 os recursos da Sudene, eles tentam instalar uma fábrica de beneficiamento de babaçu em Duque Bacelar. O negócio não dá certo devido ao assoreamento do rio Parnaíba, mas eles instalam um grande negócio com recurso da Sudene chamado Norpasa, Nordeste Agricultura e Pecuária. Que eu me formei, meu pai me chamou para ir trabalhar com ele, né? Porque ele tinha propriedade, aquelas fazendas que ele tinha lá em Duque Bacelar, que transformou numa empresa, que é a Norpasa, Nordeste Pecuária e Agricultura S.A., que trabalhava exclusivamente com pecuária. E eu, como já formado em agronomia, ele me chamou para ajudá-lo. E realmente eu fui. Passei lá de 1973 até uns 3 anos depois eu trabalhei junto com ele lá. Até porque nessa época ele teve que se ausentar, né? E eu fui que fiquei tomando de conta da empresa. Inicialmente foi meu tio Antônio, que estava tomando de conta da empresa no início, mas depois, quando eu cheguei, depois de formado, eu passei a trabalhar junto com ele e depois eu fiquei praticamente sozinho, entendeu? Porque ele teve que sair. E eu trabalhei esses 3 anos. Inicialmente, o que acontece é o seguinte, entendeu? Isso porque papai foi, naturalmente, ele era um comerciante. Foi um grande comerciante realmente, né? Isso ele tinha, era um expert. Né? É tanto que ele se desenvolveu, o desenvolvimento dele maior foi no comércio. Né? Até porque em toda aquela região ali, na época, o maior comércio era o dele, apesar de que tinha muitos outros comércios, mas o maior comércio era o dele. Então surgiu essa oportunidade, naquele tempo tinha a Sudene, né? A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que estava dando incentivos fiscais para os empreendedores. Né? Então ele, por sugestão dos vizinhos, lá no caso de Coelho Neto, da família Bacelar, que já tinha entrado nesses empreendimentos, com subsídio da Sudene, ele dera a sugestão que o papai também entrasse nisso, que era muito bom. E realmente o papai entrou e conseguiu fazer muita coisa, comprou muito gado, muitas máquinas agrícolas e começou realmente a empreender. Só que no caso da Sudene, você tinha que captar recursos. Ele tinha que sair do Bacelar e ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, que era o principal centro de captação desses recursos, e demorava muito a sair esses recursos. E isso foi travando a coisa, né? Foi travando. Entendeu? Chegou num nível tal que ele viu sem possibilidade de crescer ainda mais. Né? Porque não dependia, entendeu? Esses recursos para tocar o negócio dependia dessa captação. Né? Junto naquela época, eu não me lembro, tinha os intermediários, eu não me lembro bem como era o nome que se dava, né? Que era o artigo 34, 18, que eram os incentivos fiscais do governo federal dado pela Sudene. Mas havia um entrave nisso, porque dependia muito da Bolsa de Valores, de negociação, uma coisa que eu não sei explicar bem, mas que dependia disso. E às vezes os recursos travavam, demoravam a sair. Isso foi dificultando muito o empreendimento. E chegou um nível tal que ele preferiu passar para outro grupo, porque nessa época o grupo Bacelar já tinha saído de evidência, né? Estava praticamente falido também o grupo Bacelar no vizinho município de Coelho Neto, que também os incentivos fiscais da Sudene já não estavam também suprindo a necessidade deles. O papai também nessa época aproveitou a oportunidade e ofereceu ao grupo Jean Santos para comprar a Norpasa, né? E realmente foi assim que o negócio terminou. E aí papai teve que sair de lá. O desfazer-se dos bens, dos negócios que Gede Ribamar construiu durante mais de 30 anos no Garapa, Duque Bacelar, vendendo para o Grupo João Santo, leva ele no seu interior, como homem de negócios, a se sentir não bem, a se sentir decepcionado. Paralelo à perda da Norpasa, das terras, ele vai vender também os imóveis e perdem
a influência e o poder político da cidade que eles fundaram, a partir das eleições de 1976, com novos lideranças e grupos políticos que vão fazer oposição a ele e seus aliados, isso vai repercutir com que José Ribamar Oliveira definitivamente vai morar em São Luís. Zé de Ribamar Oliveira, para mim, é um líder que eu sempre respeitei, sempre tive muito orgulho, sempre foi um amigo de todo mundo, principalmente da família. E para mim sempre foi um motivo de orgulho ter o Zé Ribamar como um tio. O tio era o nosso herói, né? Porque meu pai veio para Duque através dele. Aliás, os irmãos todos, pelo que eu sei, vieram todos por conta do Zé Ribamar, que foi trazendo todo mundo lá de Riachão, né? A nossa referência de líder político, líder financeiro, o cara era Zé Ribamar Oliveira, né? A empresa, a firma Ribamar Oliveira, a organização Ribamar Oliveira e por último a Norpada. E o papai participou de todos esses processos, não só o papai, como o João Aloysio, o Antônio, o Raimundo, entendeu? Eu acho que o que menos assim tinha ligação com o grupo direto era o tio Francisquinho. E o Tilino, talvez também não tenha, porque era o mais novo, mas a rigor todos eles trabalharam com a ideia. A referência de homem de negócio, de líder político e líder de família era Zé Ribamar, porque todos nós vivíamos meio que assim, basicamente em função dos negócios que ele montou. O pai significa muito para mim, aliás, significou muito para mim. Foi uma pessoa autêntica, uma pessoa responsável, uma pessoa que realmente soube criar família, desde a primeira geração nossa, né, do primeiro casamento. Ele conseguiu realmente criar os 7 filhos do primeiro casamento, apesar de alguns contratempos, mas eu aprendi muita coisa com ele. Foi realmente muito responsável, cumpridor dos seus deveres, cumpridor com os deveres junto à família. Eu só tenho boas lembranças dele, realmente. Aprendi, inclusive, a me comportar, a me vestir, ele ensinava esses detalhes para a gente, entendeu? Como sentar à mesa, porque normalmente ele, na hora do almoço e na hora do jantar, ele chamava todos à mesa, entendeu? Para participar, entendeu? Do almoço, da comunhão, de todos juntos. Aprendi muito de papai, muito com ele. Realmente foi uma pessoa realmente que fez a diferença. Não só para a nossa família em si, mas para muitas pessoas, fez muitos amigos, deu oportunidade a muitas pessoas. Então esse foi realmente um belo trabalho. Eu só tenho que agradecer o pai que eu tive. A gente conversava muito, a gente trocava muita ideia, sabe? Assim, aí a gente era muito ligado assim pra. Quando ele tava. De vez em quando ele me chamava pra gente conversar, contar piada, contando história. E tudo que ele dizia assim, quando ele não sabe, quando a pessoa não sabe de alguma coisa, né? Aí ele disse, pergunta pro Luciano, que o Luciano sabe dizer que dia foi, que hora foi, com quem foi. Aí ele fazia esse negócio de qualquer assunto, qualquer política, qualquer coisa. Aí a gente fazia molecagem, brincava e aquelas coisas que o pai faz, né? Piava, conversar sobre piada, sobre tudo enquanto. Na educação, o princípio da educação do meu pai, baseado na honestidade, no que a gente prima pelo respeito com o outro, né? Então ele tinha uma máxima que você não tem que acreditar no disseram, né? Primeiro você vai averiguar os fatos, para depois você tomar a posição, a iniciativa, a decisão, a ter uma opinião sobre aquele assunto. Então por isso você entende
basicamente que ele gostava muito de ter a certeza do que se vai comentar, do que se vai conferir, do que se vai divulgar, né? Então, a essência era essa, né? Você não era estudar para ter o conhecimento, era estudar para você divulgar, para você servir o outro, para você dar para o outro o que você tem de melhor, em todos os sentidos. Seja ela na contribuição como educador, seja ela na contribuição como família, seja como contribuição como na amizade, na comunidade, mas sempre servir o outro, né? Servir para a comunidade, para o outro, para a família, né? Nesse sentido que a educação tinha um sentido maior para ele. Era tranquilo, né? Um sujeito que comia bem, porque era disciplinado, ele não era extravagante, ele gostava de beliscar, né? Chegava na cozinha, ele estava mexendo na panela com um garfinho, beliscando a comida, comia as coisas de pouquinho, tudo muito bem cortadinho, era muito educado com as pessoas, com os filhos, né? Quando tinha que chamar a atenção, chamava, quando tinha que pedir alguma coisa, pedia e agradecia, mas também tinha os defeitos, né? Quando tinha que brigar, às vezes exagerava na discussão. Então não era uma pessoa surreal dizer que não tinha defeitos, mas era uma pessoa boa de se conviver, não tinha problemas. A relação era muito também de amizade, era de respeito, mas era muito de amizade. Então muitas vezes eu não chamava de pai, chamava de Zé, e a gente conversava, nós não tínhamos segredos, não tínhamos, a relação era muito aberta, nós não tínhamos muito pudores, né? O que se tinha que falar, se falava, né? Com respeito, obviamente. Então, quando já próximo do falecimento dele, que a memória dele já estava muito falha, já não lembrava de muita gente, ou de quase ninguém, ou de ninguém, ele tinha a mim como uma melhor amiga. Então, em muitos momentos, ele é a minha melhor amiga chegou. Então, ele tinha a minha, uma referência de segurança. Então, foi construído. Isso foi uma conquista, né, que eu devo muito aos princípios religiosos que eu adquiri em Marista, com os irmãos, que eu fui até a montanha. Né? Eu fui talvez o Maomé que foi até a montanha. Eu cedi e cheguei até lá. Alguns dos meus irmãos mais velhos, até por serem também daquela época, tiveram uma certa mais resistência, porque era uma educação mais pontual, e não tiveram a sorte do que eu tive. E aí, realmente, eu tinha um contato 100% com ele. Chegando à velhice, José Ribamar Oliveira, seu José Ribamar, Zé Bonitim, Tidé, aposentado com as forças reduzidas, decide viver para si, a sua mulher Geni e os filhos que continuaram morando com ele em sua residência do bairro Ipaz, em São Luís. Nos seus últimos anos, se dedicava à caminhada, à leitura para manter a mente saudável, frequentava as missas na igreja do bairro Ipaz. Ele praticava a espiritualidade através das orações, o texto diurnamente, participando das reuniões familiares, festivas e mantendo os diálogos com os amigos. Em 2008, no dia 26 de fevereiro, aos 27 anos e 4 meses de idade, José Ribamar Oliveira, o seu José, o Zé Bonitim, falece. Ele morre de consequência de insuficiência respiratória em São Luís. O corpo foi velado na Pax União, no centro da cidade. Estavam presentes sua mulher Geni, seus filhos, diversos familiares, amigos, conterrâneos, conhecidos. O sepultamento aconteceu no final da tarde no cemitério da Saudade, no Vinhais. Eu fiz o discurso de despedida e naquele dia falei que aquele momento representava um momento de reflexão para todos aqueles que tinham ligação com Garapa, com a cidade de Bacelar, pois ali nós estávamos deixando jaz para o encontro de Deus e dos seus ancestrais
o homem que havia transformado Garapé em uma cidade, o líder entre a sua família, o líder que vai fundar o nosso município.